História hoje, o tema é produção de açúcar hoje, lá na página 7. Deixa eu te focar direito. Os antigos engenhos de açúcar compõem a memória do nosso povo e contam parte da história do Brasil. Mas o modo como eles funcionavam não existe mais. Além de a mão de obra escrava ser totalmente ilegal, nos dias de hoje, muitas coisas mudaram no dia a dia da produção açucareira, graças aos avanços tecnológicos. Em vez dos engenhos, hoje nós temos as usinas de açúcar, que contam com os aparelhos, máquinas e outros aparatos tecnológicos para a produção do açúcar. Nessas usinas trabalham muitas pessoas que realizam tarefas que vão da plantação do cana-de-açúcar até o seu refino. Em alguma delas, também é produzido o etanol, um álcool que serve como combustível para carros e como fonte de energia alternativa do petróleo. O etanol também é extraído da cana-de-açúcar. Então, assim, apesar de usarem muitos aparatos tecnológicos, a mão de obra humana ainda é muito usada lá. Alguns dos engenhos históricos foram preservados e hoje em dia estão abertos para visitação. Esses locais fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e, ao visitá-lo, podemos saber um pouco mais sobre como era a sociedade antigamente. Vamos ver um exemplo a seguir? Aí a gente tem aqui do lado, aqui em cima, a usina de açúcar e etanol no Chapadão do Céu, em Goiás. E aqui embaixo a gente tem um engenho central, construído em 1881. Nossa, muito tempo, né? No interior de São Paulo. Nele, o trabalho escravo foi substituído por mecanização, por máquinas. Desativado há muitos anos, hoje ele abriga um espaço cultural, onde acontecem diversas atividades. Bacana, né? Jogo rápido. Em sua opinião, por que é importante preservar construções antigas como os engenhos de açúcar? Por que você acha que é importante esses locais ou lugares serem mantidos, serem preservados? Extrativismo. Extrativismo no passado. Uma das atividades mais antigas realizada pelos seres humanos é o extrativismo, isto é, a coleta de frutos e outros vegetais, a caça e a pesca. No território que hoje chamamos de Brasil, a atividade extrativista já era realizada há milhares de anos pelos povos nativos e foi passada de geração a geração, sendo praticada na maioria das vezes por povos tradicionais. Com a chegada dos portugueses, muitos saberes indígenas relacionados à natureza, às técnicas de artesanato, à confecção de objetos e ao extrativismo passaram a ser praticados pelos colonos. Assim, os conhecimentos sobre a coleta de diferentes vegetais e sobre suas propriedades foi sendo transmitido para a população que ocuparam o território brasileiro ao longo do tempo. Os vegetais eram usados para alimentação, para a confecção de remédios e como tempero, entre outras finalidades. Então, tudo que eles precisavam, eles conseguiam ali mesmo, né, através do extrativismo. Na floresta amazônica, durante o período colonial, os indígenas coletavam ervas e outros vegetais que os europeus utilizavam na culinária e na medicina. Muitas plantas, castanhas e frutas que eram extraídas pelos indígenas foram vendidas na Europa, e os preços altos, como o urucum, o guaraná, o cacau e a castanha do Pará, que ficaram conhecidas como drogas do sertão. Então aqui a gente tem o cacau, o guaraná, o urucum e a castanha do Pará. Desafio: você conhece algum dos itens das fotografias? Converse com a mamãe, aí tá a coleguinha, mas a gente já sabe que a gente tem a mamãe ou o papai, né, a vovó pertinho da gente, sobre qual deles você conhece e sobre o que podemos fazer com eles lá na culinária ou em outras atividades. Então vocês vão ver se vocês conhecem um desses 4 aqui e vão citar pra gente o que a gente pode fazer com ele, seja na alimentação ou para outros fins, seja remédio, né, chá, qualquer coisa assim, tá bom, meus amores? O extrativismo hoje. Nos dias atuais, o extrativismo continua sendo uma atividade muito importante para as comunidades que vivem em regiões de floresta ou em áreas rurais.
Os vegetais e outros recursos naturais precisam ser conservados para que essa prática continue sendo realizada e o modo de vida das comunidades que vivem do extrativismo se mantenha. Por isso, os povos que vivem dos recursos da natureza realizam o extrativismo de maneira sustentável. Prática dos povos do campo, transmitida de geração a geração, como o cultivo de plantas, a extração de óleos vegetais, a coleta de frutos, a pesca, são realizadas de um modo que conserva o meio ambiente e assim ajuda a manter o ecossistema equilibrado. Então, assim, eles ainda vivem disso, mas eles fazem isso de maneira sustentável, de maneira que não se acabe, que não se esgote. Eles colhem, mas eles plantam novamente. Então, eles não só vão retirando da natureza, porque uma hora vai acabar. Eles retiram, mas replantam. E assim, tudo de maneira muito bem preservada. Jogo rápido. Com a ajuda de seus familiares, faça uma pesquisa sobre o extrativismo na atualidade. Procure saber quais são os principais produtos obtidos por meio dessa prática e os locais onde ela é realizada. Você pode procurar as informações em sites, livros, jornais ou revistas. Depois registre nas linhas a seguir suas descobertas. Tá bom, meus amores? Tá tudo muito bem facinho, né? Mas se ainda assim precisarem da tia, beijinhos, é só chamar. Beijo, beijo.